Patrulha do Consumidor continua aqui em Araguaína hoje. Estamos na rua Gonçalves Ledo, no bairro de São João, um dos bairros mais populosos de Araguaína e que, apesar de ser residencial, já tem muito comércio instalado, né? E nós viemos aqui atender o seu Nivaldo Meira Santos. O seu Nivaldo fez uma reclamação aqui para o Patrulha do Consumidor e nós estamos chegando aqui na sua loja. Aqui na empresa dele é a Delírios Moda Íntima e Sex Shop. Nivaldo, é o senhor? É eu mesmo. Tá tudo bem? Tá tudo bom. Tá muito bom não, né? Chamando patrulha. É verdade, era pra estar melhor, né? É, tá Mas certo. espero que melhore agora, né? Não vai melhorar. Mas eu queria, seu Nivaldo, que o senhor contasse para nós, para que o nosso telespectador pudesse ter conhecimento da sua história. Porque cada caso aqui no Patrulha, ele serve como um exemplo para as pessoas que, quando for fazer algum tipo de contratação de serviços ou for adquirir algum produto, já tomar os seus cuidados. Tem o senhor como exemplo. Olha, aconteceu com o Nivaldo, então agora eu vou tomar minhas precauções para que não aconteça comigo, não é? Então essa é a grande intenção do programa Patrulha do Consumidor. Mas o que é que está te aborrecendo, meu amigo? Olha, na verdade aconteceu, como você falou, nós fizemos um pedido aí de uma maquininha e na hora do contrato nós não observamos bem, né? Essa maquininha era para quê? Era maquininha de cartão. Ah, maquininha de cartão, porque o senhor passou para vender na sua loja, só vende dinheiro, mas hoje o povo compra mais é com cartão de crédito, né? Isso, aí só queria uma maquininha de cartão. Isso, a maquininha, na verdade, o pessoal já chegava procurando pela maquininha, né? Então a gente resolveu fazer o pedido dessa máquina e nós fizemos o pedido, o vendedor veio, explicou pra gente, mas ficou algumas coisas a desejar. E como a gente estava iniciando com a lojinha, nós não percebemos de pegar todas as informações que seriam necessárias, né? Então nós fizemos o pedido da maquininha, eles trouxeram a maquininha e o vendedor passou algumas informações pra gente. E depois que aconteceu o problema que aconteceu, ele saiu fora das questões, dizendo que... Deixou você com um pepino na mão. Foi, eu fiquei com o pepino na mão, tentei resolver com ele. Ele se saiu da questão, passou para o pessoal da central lá de São Paulo, eu tentei falar com eles. E eles disseram que o problema era com o vendedor. Eu tentei falar com o vendedor novamente e o vendedor não apareceu mais, né? Aí eu fiquei entre um e outro sem saber como é que eu fazia para resolver. Ficaram fazendo o senhor de bolinha de ping-pong, né? Vai para um lado e vai para o outro. Mas vamos lá, vamos devagar agora por etapa. Essa maquininha tem uma marca, qual que era? É a Cielo. É da Cielo. Da Cielo. E quem representa a Cielo, ou ela é propriedade dela, é quem? Qual banco? É o Banco do Bradesco. É o Bradesco. É, que foi a minha conta do Bradesco, então eles pediram que eu passasse uma conta que eu usava, né? Então eu passei para eles a conta do Bradesco, que era débito automático, né? E aí eles iam fazer o débito das compras e ia ser feito o débito que fosse necessário, ia ser feito nessa conta do Bradesco, né? Do Bradesco. Isso. Então tá bom. E esse vendedor, o senhor lembra o nome dele? Lembro sim. Como é que ele chama? É Rafael o nome dele. Rafael. E ele ainda, será que continua sendo o vendedor dessa maquininha da Cielo ou você não conseguiu mais contato com ele? Não, eu tive conversando muito com ele pelo WhatsApp, né? Mas eu creio que ele seja vendedor. E assim, a gente manda as mensagens para ele, ele visualiza, mas não responde, né? E a gente vê que ele ainda tá na ativa, mas ele deixou a questão de lado. Não se importou mais de resolver, né? Então eu creio que ele seja vendedor ainda de ser representante. Esse já cabe um problema, porque você tem a venda e tem o pós-venda. Você tem que continuar dando assistência ao seu consumidor, ao seu cliente, aquele que contratou um serviço seu. Não é simplesmente vender, pegar o dinheiro da entrada, pega a comissão da venda e esqueceu. Não, o vendedor tem que dar assistência. Então aí o seu Rafael, que nós do Patrulha vamos tentar fazer um contato também. Aí você ligou lá em São Paulo, no Serviço de Atendimento ao Consumidor, é o 0800 da Cielo. Isso, eu liguei lá. Conseguiu? Consegui falar com ele. Fácil ou foi difícil? Tem aquela espera, né, da musiquinha, que é demorada, mas eu foi. tinha que esperar, né, eu esperei. Aí eles perguntaram se eu tinha conversado com o vendedor, eu falei que tinha. Eles disseram que eu vou me entrar em contato com ele novamente, que o problema era com o vendedor, não era com eles, né? O vendedor tinha feito um contrato comigo, talvez não tinha me explicado direito as coisas, como é que funcionava e que eu tinha que resolver com ele. Então eu desliguei, tentei falar com ele, não consegui mais.
Aí depois eu tentei falar com o pessoal da central, aí eles falaram de novo que eu tinha que era falar era com ele, tinha que resolver com ele. E ele não me respondia, eu fiquei sem saber o que fazer, como resolver, né? Tá. Agora vamos explicar para o nosso telespectador qual é o problema mesmo. O senhor comprou, adquiriu a maquininha, começou a trabalhar, não deu certo, o senhor desistiu da maquininha. Foi, é porque a maquininha, o vendedor me falou que tinha 3 meses de teste dela, né? Então eu falei para ele que como nós estávamos abrindo a loja, nós não sabíamos se ia dar certo a maquininha. Então nós queríamos fazer o teste porque os clientes pediam muito, né? Então nós fizemos o pedido da maquininha. E como estava saindo, era pouca a saída da maquininha, que a gente utilizava ela, quando completou os 3 meses de teste, eles vieram recolher a maquininha. Então ele disse que ia recolher porque não estava dando lucro para a empresa e ia encerrar o contrato. Aí ele veio, buscou a maquininha e levaram. E nós achávamos que tinha ficado tudo bem, que ele falou que estava tudo ok, né? Que era os 3 meses de contrato, tinha encerrado. Só que depois de alguns meses, eu estava utilizando a minha conta, que foi a conta que eu passei para eles. Quando eu fui fazer o saque do pagamento, que era o mesmo que eu utilizava do meu serviço, quando eu fui fazer o saque lá, eles tinham descontado várias parcelas da maquininha, né? As mensalidades da maquininha. Isso, não era nem mensalidade, porque ele falou para mim que o contrato seria de R$ 49,90 a mensalidade da maquininha, né? E quando eu fui ver, tinha 3 parcelas de R$100 e poucos e uma de R$72 que tinha sido descontado. Então aí eu fiquei sem saber da onde era aquele dinheiro. Quando eu ia no extrato, aí estava lá dizendo que era da Cielo. E eles disseram que não tinha, já estava tudo ok, não tinha nada a cobrar, né? E eu tinha ficado só os 3 meses de teste e que tinha ficado só por isso mesmo. Entendeu? E depois que eu fui ver que eles tinham feito essa cobrança na minha conta. Bom, e ele deixou uma cópia do contrato com você? Você assinou algum papel para ele? Não, cópia do contrato eles não deixaram para mim. Mas você lembra de ter assinado alguma coisa, algum contrato com eles? Para ele deixar a maquininha aqui? Eu não lembro se eu assinei o contrato, mas que eles deixaram para mim, eles não deixaram nenhuma cópia. Não estou lembrado se eu assinei, mas eles não deixaram nenhuma cópia para mim. Então pronto, nós já temos 2 coisas a fazer. Uma é localizar o vendedor, para ter uma conversa com ele. Segundo, ir atrás da segunda via desse contrato, porque nesse contrato deve ter alguma cláusula que lhes permitiam aquilo sem o seu conhecimento prévio, né? Então às vezes o cara falou com você e você deixou a coisa passar sem sentir. Nós temos no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, e no seu parágrafo 4 ele diz o seguinte: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, isso está no artigo 51. No parágrafo 4 diz o seguinte: estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O que quer dizer? Eles podem ter infiltrado lá no contrato deles uma cláusula que diz o seguinte, que o contrato é de 1 ano e se você retirou a maquininha antes, mas fica prevalecendo a manutenção do contrato durante 1 ano. E se você assinou isso? Mas é uma cláusula que você assinou sem ter conhecimento, que é uma coisa que nós vamos discutir, mas é considerada no Código de Defesa do Consumidor como uma cláusula contratual que coloca você em desvantagem. E isso é proibido pelo Código, está no seu artigo 51, no parágrafo 4, e que nós vamos para cima disso para tentar te ajudar a resolver o seu caso. Mas a primeira saída para nós aí é buscar a cópia do contrato. Vamos ver o que está escrito lá. E depois nós vamos saber por que debitaram na sua conta esse tanto de encargos. Não é? Bom, aqui está o extrato, mas mostra aqui o extrato da conta do Nivaldo, da empresa dele. Aqui está assinalado no lugar dos débitos, que eles debitaram para ele e que ele não tem conhecimento disso, tá? Aqui está o tipo de um pré-contrato, instrução de como usar a máquina, não é? Tá certo? Aqui tem a publicidade deles, sem taxa de assessoria e sem consulta SPC e Serasa e assim por diante. Está aqui, é o que o seu Nivaldo tem, mas a cópia do contrato ele não tem.
Agora veja outra coisa, se eles debitaram isso na sua conta e debitaram indevidamente, nós vamos utilizar um outro artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, ou seja, o dobro, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificado. Portanto, nós temos duas maneiras de me ajudar. Eu estou aqui do meu lado aqui, tem aqui meu amigo Johnny. Meu amigo Johnny, ele é um apaixonado pelo Código de Defesa do Consumidor e ele ajuda o Patrulha como analista dos processos. É isso mesmo que eu falei, doutor? Eu mereço alguma correção? Não, é isso. Vamos fazer só uma ressalva que é absurdo. Você falou com a Cielo, eles te disseram para procurar o vendedor, que ele que teria que resolver isso. César, isso não procede, isso é absurdo, é uma prática constante das empresas. E o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 34, ele é claro, diz o seguinte: o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. No caso, o vendedor que passou aqui e efetuou a venda para ele é preposto ou representante autônomo, né? Se ele é contratado ou não, ele representa essa empresa. Então a empresa é responsável sim, eles teriam que ter dado atenção ao caso dele, tentado resolver. Eles ficam jogando a batata quente para o outro, e enquanto isso o consumidor fica aí sendo lesado. Mas a gente vai resolver esse caso, vamos em cima deles, viu? A gente está gravando uma matéria, tá? A gente está gravando uma matéria, o nome da Cielo está envolvido na matéria e a gente quer dar um fechamento para esse caso ainda hoje. Bom, vocês viram a ação do nosso analista jurídico, o Johnny, juntamente com o Livaldo, e a nossa produção juntamente com a Cielo. Está oferecendo resistência, mas nós vamos até o fim. Patrulha do Consumidor tem a consciência que o seu Livaldo está dentro do seu direito. Foi utilizado contra ele um contrato com cláusulas abusivas e que, portanto, ele vai exercer o seu direito. E o Patrulha do Consumidor passa a ser o seu procurador. Nós não costumamos fazer isso em caso nenhum, porque até não é a nossa obrigação. A nossa é de conciliar. Mas quando ocorrem abusos, falta de interesse em resolução, como o caso da Cielo, por achar que está lá em São Paulo e nós estamos no Tocantins, e que talvez o cansaço vai nos fazer desistir da resolução, estão muito enganados. Portanto, eles pediram 5 dias úteis para que a gente possa ter uma negociação direta com o Departamento Jurídico da Cielo. Senhor Livaldo, o senhor concorda com esse prazo de 5 dias? A gente gostaria que fosse resolvido logo, né? Mas se a gente tem que aguardar, vamos aguardar até o ponto da gente resolver, né? Como você falou, vamos até o fim para a gente conseguir resolver, né? Seria bom se fosse resolvido logo hoje, mas vamos esperar para ver. Né? Faz parte, né? Nós não temos, o que está nos dificultando muito, senhor Livaldo, nós não temos em mãos o contrato. Se o senhor assina um contrato e tem a cópia dele em mãos, aí a situação era outra. Nós íamos negociar em cima de um contrato que nós não temos. Então nós estamos tentando adquirir a segunda via do contrato para saber o que o senhor assinou e, paralelamente a isso, estamos fazendo uma pressão para que a Cielo resolva a sua situação e devolva o dinheiro que foi debitado em sua conta indevidamente. Portanto, nós vamos precisar desse prazo, esses 5 dias que eles pediram, mais alguns dias que a legislação dá direito ao fornecedor, e nós vamos envolvendo para poder chegar a um final feliz. De acordo? Ok. E eu agradeço a sua disponibilidade, porque para que isso possa ser resolvido rapidamente, é preciso que quando o Patrulha te chamar, o senhor esteja ágil. O senhor chegou aqui mais rápido do que o The Flash. Então nós estamos satisfeitos. Vamos em frente, tá bom? César Halum para o Patrulha do Consumidor no Balanço Geral.